noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um momento de oração do Templo Espiritualista Dr. Hans. E nós estaremos juntos novamente hoje para esse momento especial, onde estaremos unidos, orando, vibrando, para trazer aí harmonia e equilíbrio espiritual para todos nós, não é mesmo? Então vamos lá, esperando o pessoal chegar. Boa noite pessoal, que bom revê-los. E essa noite eu também vou passar para vocês alguns recadinhos especiais, tá bom? Então já vou começar a passar esses recadinhos. Não se esqueça de pegar a sua garrafinha com água, pegar ou o seu copo com água, já deixar aí do ladinho para o momento da oração, da vibração da noite, para que a espiritualidade fluidifique, né, essa água. Então, já deixa aí reservadinho aí do lado. O meu coração acalma o meu coração. Vamos lá então, começando a noite, né, com os recados. Vamos começar aí com os recados especiais para esse momento. Não me confundir. Vamos lá então para os recados da noite. Pessoal, olha só. Dia 8, sábado, das 9 às 15 horas, que é às 3 da tarde, estará ocorrendo o Bazar Beneficente do TED. Olha que legal! E vai ser bem na véspera do Dia das Mães. Perfeito para você poder estar lá no TED, nesse momento, nesse dia, escolhendo um presente para sua mãe, escolhendo para você, para sua família ou até para quem você gostaria de presentear, tá? O Mega Bazar Beneficente está de volta e será no dia 8, das 9 às 15 horas. Contamos com vocês, com a presença de vocês nesse dia. E não se preocupe, tá? Porque vai seguir todas as regras de segurança para que vocês possam estar em ambientes tranquilos e fazendo lá as escolhas, né, das roupas, seja lá dos acessórios ou de outras coisas que neste dia o bazar estará vendendo. Então, Mega Bazar Beneficente, dia 8 de maio, das 9 às 15 horas, tá bom? Já deixa agendadinho aí, para que vocês não esqueçam dessa data. Outra coisa muito importante, pessoal, dia 9 teremos atendimento presencial e à distância, tá? E será com o espírito de Irmã Sheila. Olha que bacana! Pelo menos uma vez ao ano, a Sheila assume os trabalhos no Templo Espiritualista Dr. Hans. E no mês de maio, e coincide sempre, pessoal, nos Dias das Mães. Olha que bacana! Então, para que você possa ser atendido, é preciso que você acesse o link que nós deixamos lá na timeline para você ou no feed, para que o pessoal do Instagram tem que solicitar, tá bom? Esse link via direct. Pessoal do Facebook, tá lá já em eventos, tá no feed não, na timeline. E você pode também solicitar no Messenger, tá? Ou pelo telefone oficial do TED, lembrando que o telefone oficial do TED é somente para o WhatsApp. Nós não temos a possibilidade de chamada, ok? Então ele é só o WhatsApp ou Telegram. Então, pelos contatos oficiais do TED, vocês podem também estar solicitando o link e estará disponível também nas nossas redes sociais, ok? Para que vocês
possam estar agendando. E olha que interessante, teremos presencial e à distância, tá, pessoal? Só que o presencial, ele tem vagas limitadas, ok? Então, quando atingir o número de vagas, a gente vai fechar para o presencial e só deixar a distância aberta, tá? Para que vocês possam aí estar escolhendo uma dessas duas opções. Só alertamos que vocês que são de grupo de risco, continuem escolhendo o atendimento à distância para que seja mais seguro para você, ok? Já que esse atendimento vai ocorrer no domingo do dia 9, as inscrições começaram, ontem, na quinta-feira, e vai finalizar na quinta-feira da semana que vem, que é no dia 6. Então, começou ontem e vai finalizar no dia 6. Fechou as inscrições? Fiquem atentos. Na sexta-feira, pós 18 horas, já verifique o seu e-mail, tá? Mas vai verificar o e-mail lá no final da tarde, depois das 6 horas. Que aí é garantido que você já tenha recebido o e-mail com as instruções de como irá ser o seu atendimento, tá bom? Para aqueles que serão atendimento presencial, vai receber um e-mail com endereço e horário do seu atendimento. Pessoal, é de extrema importância você seguir corretamente o que está ali sendo solicitado para você, horário, tá? Então, tem que comparecer naquele horário, porque a capacidade máxima que podemos ter dentro do TED é de 25%, como determina, o Plano São Paulo aí. Então, nós não vamos poder atender fora de horário, porque cada um vai seguir regras com horário marcado, tá bom? Então, para você que escolheu presencial, você verifique lá no seu e-mail, na sexta-feira, após 18 horas, que já vai estar lá o horário para que você compareça no TED no domingo, ok? Pessoal que escolheu a distância, também fiquem atentos, porque lá no seu e-mail, depois das 18 horas, na sexta-feira, vai estar explicando para você como você vai proceder no dia do tratamento, tá bom? Então fiquem atentos que na sexta-feira, do dia 7, vocês estarão recebendo esses e-mails. Para aqueles que escolheu o modo à distância, no dia do atendimento, no dia 9, vocês terão que ficar atentos, tá bom? Ao WhatsApp, porque desta vez nós só iremos entrar em contato no domingo, tá? Via WhatsApp, passando todas as instruções. Então, tudo que foi orientado para você será encaminhado via WhatsApp. Por isso que fiquem atentos quando for fazer a inscrição, pessoal. Os dados têm que estar corretos, tá? É de extrema importância. E-mail e telefone, que são os canais que a gente vai poder entrar em contato com você. Caso você preencha rápido e preencher por celular, é muito fácil cometer erros. Então preste bem atenção. Preencha o formulário, verifique se está tudo certo, principalmente o e-mail e o telefone, tá? Para que você possa depois receber naquele mesmo momento já as suas orientações. Porque caso você nos passou alguma coisa errada, o e-mail retorna ou o telefone não dá certo, fala que não existe,
Então nós teremos que escolher uma das possibilidades de entrar em comunicação com você, tá bom? Então, pessoal da distância, no domingo, hein, do dia 9, fique esperto, porque a equipe estará enviando para você as orientações, todas as orientações, só para o WhatsApp agora, ok? Então, vamos lá para o último recadinho, né, da noite. O que é esse recadinho? Nós estamos com algumas campanhas aí. Temos a campanha do agasalho, tá ocorrendo. Então, para você que tem algum agasalho ou que comprou, quer doar, pode ser qualquer coisa que aqueça, pessoal. Luvas, cachecol, agasalho, touca, tudo é bem-vindo, tá? Com sistema de doação. Onde, Carol, que eu tenho que levar isso? No TED. Quais dias, Carol? Terça e quarta-feira, em que o TED está aberto para receber as doações, tá bom? Então, nós estamos com a campanha do agasalho. Pessoal, doação de peças usadas, por favor, verificar se realmente está em condição de uso, porque nós temos que doar aquilo que a gente gostaria de receber, lembre-se bem disso, tá bom? Então, peças que estejam aí em condições de uso. Outra campanha também é a campanha dos cobertores, tá? E nessa campanha, nós estamos solicitando a vocês a doação mínima de R$10 e ela pode ser via Pix ou transferência, tá bom? E caso você queira levar no TED um cobertor também, pode estar levando, tá? Mas nós estamos aí também dando a possibilidade de ser a doação mínima de R$10 para que a gente possa juntar esse dinheiro e poder comprar os cobertores, aqueles que necessitam, ok? Vou só falar então os horários que o TED está aberto para receber doações. Doações de tampinhas, de lacres, de roupas, de cobertores, de alimentos, tá? Então, vou falar para vocês aí os horários. De terça-feira, pessoal, das 8 às 10 da manhã, o TED está aberto para doações. De quarta-feira, das 13h30 às 15h30. E também das 18 às 19 horas, ok? Então, nós temos aí esses horários para que vocês possam estar levando doações do TED. E caso você queira também adquirir algo que o TED tenha a oferecer, você também pode ir nesses mesmos horários e dias que o TED estará lá de portas abertas, ok? Então, esses foram os nossos recados da noite e eu vou passar aí para vocês agora o nosso momento de oração, né? Então, vamos lá nos preparar, que hoje nós iremos falar de um médium que foi assim um exemplo de caridade. Nós estaremos falando de Eurípides Barçanufo. Então, essa noite nós iremos falar um pouquinho de Eurípides Barçanufo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Eurípides Barçanufo, se já leram a biografia dele, mas é bem interessante e eu sugiro para aqueles que ainda não conhecem e até para aqueles que já conhecem, aprofundar um pouquinho mais sobre a história de Eurípides, porque ele realmente foi considerado um apóstolo do Cristo, tá? E vamos entender, então, hoje eu vou contar apenas alguns fatos, eu tenho aqui até, né, a parte escrita, para que eu não me perca também. Não vou contar todos os detalhes da vida de Eurípides, mas
alguns fatos principais, tá? Porque se a gente fosse contar toda a biografia dele, o momento de oração ia se arrastar aí por umas boas horas ainda. Então, no dia 1º de maio, pessoal, nasce Eurípides Barçanufo, lá na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Cidadezinha pequenininha, muito acolhedora. Para quem não conhece, conheça, tá? Lá ainda tem a família de Eurípides vivendo lá, tem os centros espíritas, né? Que a família do Eurípides cuida, né? Os amigos mais próximos da família também. E tem, claro, vocês forem em Sacramento, tem que conhecer a Fazenda Santa Maria, onde tudo começou, não é mesmo? Então vamos lá entender um pouquinho da história de Eurípides. Então Eurípides nasce dia 1º de maio de 1880, lá na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Pessoal, ele era o 3º filho, tá? Porque a família dele era em 15 irmãos, ele era o 3º. Olha só, né? Uma família bem grande. E Eurípides, desde pequeno, ele se destaca. Por quê? Por ser um menino muito inteligente, esperto, tá? Estudioso, sempre ajudou a família. Ele até fazia pequenos bicos, né? Ganhava um dinheirinho, mas não ficava para ele não, ele dava tudo para os pais, tá? Porque ele queria ajudar a família também, né? Nas despesas da casa. Então, desde pequeno ele se destaca por ser um menino muito inteligente, muito bondoso, né? Esperto, estudioso. Ele era tão estudioso, pessoal, que ele chegou a ser auxiliar do professor no Colégio Miranda. E quando o professor às vezes não poderia assumir a aula, quem que assumia? É o próprio Eurípides, né? Então veja aí como que ele era uma pessoa, né, super inteligente, isso é desde a infância. Tanto que o diretor do Colégio Miranda chegou a ir na casa, né, dos pais de Eurípides para conversar com os pais dele, justamente para falar para os pais que o colégio não conseguia mais oferecer conhecimento para Eurípides, né? Porque Eurípides já tinha uma grande bagagem de conhecimento e que os pais procurassem um colégio superior para que ele pudesse continuar os estudos. Pessoal, outra coisa muito interessante e uma coisa que também deixava Eurípides em muita aflição. Isso era desde pequeno, tá? Que era a doença da mãe dele. A mãe dele tinha algumas crises de desmaio e isso afligia muito ele. Certo dia, numa consulta, foi um médico homeopata na casa do Eurípides consultar a mãe dele. E esse médico levou lá vários livros de medicina. E Eurípides, muito curioso, né, vendo aqueles livros ali, pegou os livros e começou a folhear, ver enquanto o médico consultava a mãe dele. O que desperta em Eurípides um grande interesse para a medicina. Tanto que o pai dele vai até o Rio de Janeiro, né, para fazer a matrícula dele no Colégio de Medicina, né, na Faculdade de Medicina. No Rio de Janeiro, tinha feito toda a matrícula certinho. Quando Eurípides estava fazendo as malas, né, para ir para o Rio de Janeiro para estudar, a mãe dele ficou também um pouquinho assim aflita, né, de ver que o filho ia para outro estado, outra cidade, estudar, e ela começa a ter novamente as suas crises de desmaio. O que faz com que Eurípides deixe de lado, né, a medicina e ele passa, né, a continuar na cidade de Sacramento. Mas não pense que ele parou de estudar. Não, Eurípides, ele começou a estudar e também abriu até
uma farmácia de homeopatia, né? Ele começou a estudar sobre as ervas, então ele fazia os medicamentos, então tinha uma farmácia homeopática também, ok? Que Eurípides aí tomava conta. Pessoal, o que também, outro fato importante que eu vou contar para vocês, eu tô contando de uma forma bem resumida, tá, pessoal? Porque a história de Eurípides é enorme, tem muita coisa interessante. Ele foi um grande educador também, além de médium, hein? Então, Eurípides, ele chegou também a ser diretor, tá, do Liceu Sacramentano. Porque Eurípides, ele também vai para esse lado de lecionar, né? Ele leciona para crianças. Lembrando que ele leva todo esse conhecimento desde pequenininho, né? Ele já era aberto ao conhecimento, era muito inteligente. Eurípides também se torna um professor, um grande professor, tá? E ele foi o diretor aí do Liceu Sacramentano, que era uma escola para crianças carentes, tá? Além disso, pessoal, além de professor, né, de diretor, ele lecionava nessa escola para crianças carentes, ele também foi jornalista, chegou a ser vereador e secretário da Irmandade de Vicente de Paula, tá? Bom, quem levou Eurípides, então, a conhecer o Espiritismo? Né? Porque Eurípides era católico, né? Veio de uma família católica, super religiosa, mas ele não era espírita. Então, quem que leva Eurípides a conhecer o Espiritismo? Justamente foi seu tio, o senhor Mariano, tá? Que morava numa fazenda, Santa Maria. E nessa fazenda ocorria alguns fenômenos de efeitos físicos que levam o senhor Mariano também a buscar ajuda, né? Para entender melhor esses fenômenos. Então, o senhor Mariano, ele abre um centro espírita, né? Lá na fazenda Santa Maria. Esse centro espírita, pessoal, é um centro espírita rural que ainda existe, tá bom? Ele chama Fé e Amor. Então, quando vocês forem passear lá para Sacramento, vá até a fazenda e lá vocês poderão conhecer esse centro espírita fundado pelo senhor Mariano, que é o Fé e Amor. Bom, Eurípides, tendo outra religião, ele reluta um pouquinho antes de ser espírita, porque pensa bem, naquela época, quem era médium, espírita, era considerado um louco praticamente, né? Era totalmente assim, visto, né? Mal visto pela sociedade até. Então, por meio do seu tio, né? O senhor Mariano, ele recebe um livro. O tio dele presenteia Eurípides com um livro que chama Depois da Morte. É um livro de Leon Denis. Eurípides, então, ele começa a tomar consciência da existência desses fenômenos espíritas e também da codificação de Kardec. Como o senhor Mariano, ele fazia parte desse grupo de pessoas que estudava o espiritismo na fazenda Santa Maria, essa fazenda ela fica um pouquinho distante da cidade, então ela fica, por exemplo, uns 14 quilômetros, tá? Da cidade de Sacramento. Então, numa sexta-feira, Eurípides, né? Uma sexta-feira de paixão, isso foi lá em 1904. Então, Eurípides, acompanhado aí do amigo dele, José Martins Borges, chamava, né? Ele foi assistir uma sessão espírita lá na fazenda Santa Maria, tá? E ele realmente foi ver, né, como que era uma sessão espírita,
uma sessão mediúnica e ele fica encantado com o que ele estava sentindo, com o que ele estava vendo, né? O que faz Eurípides retornar várias vezes à Fazenda Santa Maria. E numa dessas visitas, né, dessas sessões que ele ia, ele recebe uma mensagem de Vicente de Paula, uma mensagem que vai convocar Eurípides a assumir essa doutrina dos espíritos. E veja bem, olha a mensagem, vou ler para vocês. Meu filho, as portas do sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão, a própria família voltar-se-á. Mas não se importe, proclame sempre a verdade, porque a partir dessa hora a responsabilidade de seu espírito se ampliarão, dizia o benfeitor. O que esse espírito, né, de São Vicente de Paula estava alertando ele? Que a partir do momento que Eurípides fosse assumir, né, essa posição do espiritismo, ele ia sofrer algumas consequências, né, por parte das pessoas que não compreendiam o espiritismo, tá? Então ele vai sofrer afastamento da família, ele vai sofrer afastamento de alguns amigos, né? Até dentro mesmo do próprio colégio, em que os pais, quando vai ver que Eurípides estava ensinando também algo, né, sobre espiritismo para os filhos, os pais começam a tirar os filhos da escola. Mas Eurípides, ele persiste, ele não desiste, né, do que ele realmente queria fazer para as pessoas, né, o bem que ele queria, a caridade de ajudar os outros. Então, ele se recusa, né, a deixar esse lado do espiritismo, tá? Então, ele vai sofrer aí na vida dele algumas perseguições. Até o próprio Chico, né, sofreu bastante perseguição por causa de ter essa condição e assumir essa condição de médium do espiritismo. Então, Eurípides, né, ele também, pessoal, tinha uma mediunidade espetacular, tá? Bom, Eurípides, qual que era o tipo de mediunidade do Eurípides? Veja bem. Tá? Ele tinha bicorporeidade. O que quer dizer isso? Curso de Espiritismo, convite. Bicorporeidade, pessoal, né? Ele estava aqui fisicamente, mas ele aparecia em outro lugar, de forma lá que as pessoas pudessem ver ele como se ele estivesse materializado, tá? Então ele tinha bicorporeidade, ele tinha vidência, psicofonia, psicografia, tinha o efeito de cura, né? Que era o magnetismo, efeitos físicos, e ele também era receituário, né? Então veja quanto a mediunidade de Eurípides se desenvolve, o quanto ele tinha uma missão bonita e profunda, e Eurípides ajuda muitas pessoas, tá? Então nessa caminhada da vida dele, ele ajudou, ele foi muito caridoso com a própria família, com a mãe dele, que ele cura também a mãe dele, né? Então ele faz tudo em prol a caridade às pessoas, tá? Então, ele também tinha, né, essa necessidade de divulgar o espiritismo, tanto que ele funda um grupo espírita chamado Esperança e Caridade, tá? Bom, pessoal, ele então também, nessa condição de farmacêutico, de farmácia, tá? Ele vai abrir uma farmácia espírita, Esperança e Caridade, que ele doava, né? Era totalmente gratuito todos esses medicamentos que eram ali
né, realizados na farmácia dele. Então ele contava ainda com um laboratório próprio dele, tá? E ele fazia esses medicamentos homeopáticos e tudo que ele precisaria ali, ok? Pessoal, veja bem, tem mais coisas sobre Eurípides. No dia 1º de abril, eu tô pulando, tá? Porque tem muita coisa. E é um convite, tô instigando vocês a conhecer esse apóstolo do Cristo, né? Que ele foi considerado o apóstolo do Cristo, Eurípides Barçanufo. A gente, na atualidade, a gente conhece muito Divaldo Franco, que é muito atuante, né? Impecável Divaldo Franco, um grande exemplo aí dentro do espiritismo. A gente conheceu também Chico Xavier, mas além de Chico, além do Divaldo, nós tivemos aí inúmeros médiuns também grandiosos aqui no Brasil. Eurípides foi um deles, né, que a gente sempre tem que lembrar com muito carinho, com muito amor. E além de médium, ele também era professor, ele também desenvolve um lindo trabalho dentro da educação. Tanto que é isso que eu vou falar agora para vocês. No Colégio Allan Kardec, né, que ele funda o Colégio Allan Kardec em 1907. Isso foi em 1º de abril, tá? E esse colégio ele fica conhecido no Brasil inteiro. Funcionou aí ininterruptamente, tá? Desde a sua inauguração. Ele tinha aí, em média, 100 a 200 alunos. Mas em 18 de outubro, ele foi obrigado a fechar as portas por algum tempo, porque estava tendo a epidemia da gripe espanhola, que vem assolar o Brasil inteiro também, né? Que foi aí também algo tenebroso, né? Que nós tivemos aí também, vivenciando, né? Que foi vivenciado aqui no Brasil, que foi a gripe espanhola. Então, entre 1907 a 1912, Eurípides aí, ele chegou a ser vereador também, trabalhou muito em benefício da comunidade. Nessa questão da gripe espanhola, pessoal, foi o que ceifou a vida de Eurípides, tá? Bom, Eurípides Barçanufo, então, ele seguiu com dedicação as máximas do Cristo, né? Até o último instante da sua vida. Então, eles, infelizmente, né? Essa gripe que assolou não só o nosso país, ele leva também, né, a vida de Eurípides, tá bom? Então, Eurípides aí, ele desencarna no dia 1º de novembro de 1918, rodeado aí dos amigos, dos parentes, tá? Então nós vamos lembrar sempre de Eurípides como esse benfeitor, né? Como uma pessoa que também usou da sua mediunidade para fazer o bem, ajudou as pessoas na sua comunidade, fez tudo em prol do próximo, tá? Eurípides tem uma passagem linda do encontro dele com Jesus, quando ele se desdobra e ele vai até Jesus. Tem uma passagem linda disso também, uma mensagem de Maria, né? Isso é antes do falecimento de Eurípides, tá? Por isso que eu falo para vocês, conheça um pouquinho mais da vida de Eurípides, vocês vão se encantar também. Bom, então Eurípides aí a gente deixa hoje como um exemplo do apóstolo da caridade. E nós iremos agora falar um pouquinho sobre caridade, mas buscando nosso momento de oração lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema, ok? Então vamos lá. Chegou o nosso momento da leitura e eu escolhi justamente um tema que vem de encontro
né, com o que nós acabamos de ouvir sobre Eurípides Barçanufo, que foi um exemplo de amor e caridade. Então vamos justamente nesse tema fazer a nossa leitura da noite. E eu escolhi a caridade segundo São Paulo apóstolo. É uma passagem linda e com um profundo ensinamento. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda em benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila, não com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Passagem da carta, de São Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, que vem aí trazer um lindo ensinamento do que é o amor em ação. Chegou o momento, então, que nós iremos refletir sobre esses ensinamentos de Paulo. E é muito interessante porque nos faz refletir diretamente em nossas ações, não é mesmo? Aquilo que julgamos ser caridade e que na verdade muitas vezes não é, porque ainda estamos muito presos às coisas materiais e exteriores. Quantas vezes nós doamos as coisas sem intenção, mas doamos só por doar, porque vamos nos desfazer mesmo daqueles objetos, daquilo que não me serve mais, então eu penso, eu vou doar. Mas quando doamos algo para alguém, Paulo nos lembra que devemos doar com sentimento, com amor, com sinceridade. Mas não é doar só por desfazer das coisas, é doar com uma intenção, uma real intenção de ajuda ao próximo. Doar com intenção, amor ao próximo, muitas vezes é doar aquilo que a gente até irá nos fazer falta. Então, ele nos lembra da verdadeira caridade, da verdadeira essência da caridade, que é a benevolência com o nosso próximo. Ele também nos lembra que a caridade é o conjunto de qualidades que temos, no coração. É a bondade e a benevolência com o nosso próximo.
é justamente o sentido da caridade do Cristo. Quando Ele nos ensina sermos caridosos, benevolentes para com todos, indulgentes, com as imperfeições alheias. Quando a gente deve perdoar as ofensas. Então, o amor, a caridade, nada mais é do que um complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer todo o bem que nós desejaríamos que nos fosse feito. É o sentido das palavras que Jesus nos ensinou a amar uns aos outros assim como eu vos amei. E esse é o verdadeiro sentido da caridade. E nós temos que lembrar que, dentre esses ensinamentos, o perdão é de extrema importância para chegarmos nessa qualidade do amor ao próximo. Não é mesmo? Então, perdoar não é algo fácil. Sem dúvida nenhuma, nós não podemos ter um amor terno e apaixonado por aqueles que um dia nos prejudicou, nos fez algum mal. Quando Jesus nos ensina a perdoar, Ele nos ensina que nós devemos mostrar o nosso outro lado, pagar o mal com o bem, oferecer a nossa outra face, não é mesmo? Então, a primeira caridade, e muito importante, é o perdão. Porque nisso que está justamente a indulgência para as imperfeições alheias. Não é mesmo? Praticar a lei do amor como Deus nos ensina, como Ele quer. É necessário então que nós possamos amar, pouco a pouco, indistintamente, todos os nossos semelhantes, os nossos irmãos. E ela realmente vai ser, a chave para matar o egoísmo que ainda existe em nós. O egoísmo é uma chaga da humanidade, porque ela é contra todas as leis, ela é contra o amor, contra esse amor fraterno entre as criaturas. É um dos piores vícios morais. E quantas vezes você já fez um ato de caridade e ao mesmo tempo quis mostrar para as pessoas que você fez esse ato de caridade? Muitas pessoas ainda estão presas a querer receber elogios, se encher de vaidade, de ter o orgulho, o ego. Então ela precisa exteriorizar que ela fez alguma caridade. E essa não é a essência da caridade. Porque enquanto nós estivermos com esse pensamento em querer aparecer, mostrar coisas exteriores, ainda nós não estamos praticando essa caridade que Jesus nos ensina e também Paulo apóstolo. E o que nós temos que entender também, pessoal, que a caridade está no nosso dia a dia, que a gente pode praticar ela no nosso dia a dia, em pequenas coisas do dia. Não precisa de muito,
para que a gente possa ser caridoso, mas isso é um exercício. Mas ele deve ser um exercício para que a gente possa trabalhar também a nossa reforma íntima. Veja bem, a caridade é uma ferramenta indispensável para a sua evolução moral e espiritual. Por isso ela é tão importante para o homem. E ela está acima até, do que a gente julgaria aí, que seria para nós, a essência da caridade. Eu vou dar alguns exemplos de ações que nós podemos praticar no nosso dia a dia, que são também atos de caridade. Primeiro, a caridade, o primeiro ato de caridade aí, é a forma como você age. Então é agir com calma, com atitude de controle sobre a própria vontade. É a correção das nossas imperfeições, tá? É lembrar também de agir com calma, de agir com caridade. E a caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Ser caridoso em pensamento é ser indulgente para com as faltas do próximo. Ser caridoso em ações é assistir seu próximo na medida que suas forças. Então vamos entender melhor isso. Eu posso ser caridoso através das minhas palavras, eu posso ajudar uma pessoa no dia a dia, dando um conselho, falando palavras carinhosas. Então, eu posso ser caridoso em ações do meu dia a dia. Eu posso ser caridoso em pensamento também, porque eu posso pecar numa forma de pensar, Eu deixo de ser caridoso, porque muitas vezes eu não verbalizo, mas o meu coração está cheio de fel. Então nós temos ainda que trabalhar muito essa questão ainda, de aceitar as imperfeições, de entender a evolução de cada um dentro do seu tempo, agir com calma, com serenidade, agir com caridade, ter controle também, para que nós não nos mergulhamos nos nossos vícios e agimos contrário à lei do amor. Então vamos pensar nessas palavras de Paulo, com muito carinho, com muito amor. Quando fazemos algo com amor, com certeza, ele também contagia todos ao nosso redor, não é mesmo? Então, essa foi a nossa leitura da noite. Deixo essa reflexão também com vocês. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem aí um capítulo inteiro falando sobre caridade. Quando vocês realizarem também o Evangelho no lar durante a semana, que vocês possam estudar todos esses ensinamentos do Cristo e colocá-los no nosso dia a dia. Vamos agora então fazer a nossa oração da noite. Nós iremos então, neste momento, sentar confortavelmente, elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor nos ilumine nosso lar,
nossa família, nos preenchendo de todo o seu amor, da sua luz divina. Que Ele nos tranquilize a alma, tirando todas as nossas aflições, aliviando as nossas dores, aliviando nossa alma, para que possamos sentir fortalecidos durante a nossa caminhada terrena. Que o Senhor nos ilumine, para que também possamos sempre colocar o nosso amor em ação, a caridade, amar ao próximo, fazer todo o bem possível. Que o Senhor ilumine e ampare todos que nesse momento estão sem um lar, sem o que comer, sem o que beber, passando necessidades. Que o Senhor também os ilumine, os intua, para que eles possam sempre seguir no caminho do bem, independente das dificuldades que estão passando. Que eles sempre tenham fé para suportar as dores. Que o Senhor ilumine todos os hospitais, todos os profissionais da saúde. Que o Senhor derrame bênção sobre eles, os fortalecendo, os iluminando, para que eles sintam-se fortalecidos, equilibrados, para que eles também possam auxiliar todos os enfermos, para que esses enfermos se sintam protegidos e acolhidos. Que o Senhor restaure toda a energia vital desses enfermos, para que eles se restabeleçam e possam se saciar do seu amor, Senhor. Que o Senhor ilumine a todos nós, nos intua, nos proteja, para que possamos sempre seguir os seus passos. Pai amado de infinita bondade, nós agradecemos por tudo que nos tem feito. Gratidão, meu Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, e assim é, e assim será. E agora, nós possamos beber a nossa água fluidificada e agradeço a vocês por estarmos juntos neste momento, vibrando em prol da nossa saúde e a saúde de todos aqueles que necessitam, de toda a humanidade. Tenham amor, tenham fé, tenham paz, tenham equilíbrio necessário para seguir
a caminhada de vocês. Boa noite, gratidão.